Antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias de coragem e superação no campo de batalha. O campo militar fervilhava com os ecos de motores e ordens gritadas ao vento. Era início de mais um dia de treinamento e todos os olhos estavam voltados para a pista de helicópteros. No centro das atenções estava a capitã Helena, uma mulher negra que havia conquistado respeito em cada missão. Muitos ainda duvidavam de sua capacidade, não por falta de habilidade, mas pelo preconceito velado que circulava entre os soldados. Ela caminhava firme, seu uniforme impecável, transmitindo autoridade sem precisar de uma única palavra. Seus olhos varriam o horizonte como se já enxergassem a batalha que estava por vir. Alguns recrutas cochichavam, testando a coragem de rir dela pelas costas. O som das hélices girando anunciava que logo a verdadeira disputa começaria. Cada passo de Helena ecoava mais forte que qualquer comentário maldoso. Aquele dia marcaria o início de um confronto que ficaria para a história. No outro lado da pista, o Major Arthur, veterano de inúmeras batalhas, ajustava seus equipamentos. Ele era considerado o melhor piloto da base, o homem que ninguém ousava desafiar nos céus. Seus olhos fixaram Helena, carregados de arrogância e descrença. "Ela nunca vai me superar", murmurou para um colega, recebendo risadas como resposta. Helena, porém, não se deixou abalar, mantendo sua postura rígida e serena. A diferença entre eles era mais do que técnica, era mentalidade, era crença. O major confiava apenas em sua experiência, enquanto Helena confiava em sua coragem e disciplina. O comandante da base anunciou que haveria uma simulação aérea de alto nível. Todos sabiam que esse duelo não era apenas um treino, mas um embate de orgulho. O silêncio caiu por um instante, como se até o vento aguardasse a ordem de decolagem. As hélices começaram a girar mais rápido, levantando poeira e tensão no ar. Os dois helicópteros se ergueram simultaneamente como águias prestes a disputar o domínio do céu. Helena segurava os controles com firmeza, sentindo cada vibração da máquina como uma extensão de seu corpo. Arthur sorria confiante, certo de que a derrubaria facilmente em qualquer manobra. Os soldados em solo assistiam atentos, alguns torcendo secretamente para a mulher provar sua força. A primeira etapa da simulação era atravessar um percurso cheio de obstáculos aéreos. Hélices cortavam o vento em sincronia com os batimentos acelerados de todos que assistiam. Helena mergulhou em um voo rasante e surpreendente, arrancando murmúrios da plateia. Arthur respondeu com uma curva fechada, tentando mostrar superioridade. O céu havia se transformado em um verdadeiro palco de guerra simbólica. Cada curva exigia mais do que técnica, exigia instinto. Helena manobrava como se tivesse nascido dentro de um helicóptero. Arthur, no entanto, estava determinado a lembrá-la de sua fama. Ele acelerou, tentando forçá-la a cometer um erro fatal. Mas Helena manteve a calma, calculando cada movimento com precisão quase matemática. O rádio interno captava respirações pesadas e ordens rápidas dos instrutores. Os soldados em solo gritavam e aplaudiam, como se estivessem em uma arena de gladiadores. A poeira subia junto com o suspense, pintando a cena com tons de batalha real. Cada vez que Helena surpreendia com uma manobra ousada, a arrogância de Arthur diminuía. Ele começava a perceber que aquela não seria uma disputa simples. O confronto definitivo estava apenas começando, mas já mostrava sinais de ser histórico. O instrutor anunciou pelo rádio que a próxima fase seria combate simulado. Munições de tinta seriam disparadas para marcar o helicóptero atingido. Arthur riu pelo comunicador, confiante de que Helena não teria chance. "Prepare-se para cair, capitã", provocou em tom sarcástico. Helena respondeu apenas com silêncio, deixando que suas ações falassem por ela. Assim que o sinal foi dado,
O céu explodiu em movimentos rápidos e disparos coloridos. As rajadas cruzavam o ar como se fossem flechas de fogo. Helena desviava com maestria, quase dançando entre os tiros. Arthur insistia em persegui-la, mas cada curva dela era uma armadilha sutil. Pela primeira vez, ele sentiu que não tinha o controle absoluto. Os soldados em solo já não riam, agora observavam em respeito. Arthur acelerou seu helicóptero, determinado a derrubar Helena com um disparo certeiro. Seu orgulho pesava mais que os controles que segurava. Helena, porém, antecipava cada movimento dele como se estivesse lendo sua mente. Ela mergulhou em uma descida brusca, desviando da rajada que quase a atingiu. O público em solo explodiu em gritos, incapaz de acreditar na ousadia da manobra. Arthur rosnou pelo rádio, chamando-a de sortuda, mas no fundo sentiu o golpe em sua confiança. Helena respondeu com um disparo rápido, a tinta vermelha marcando a lateral da aeronave dele. A multidão vibrou, como se fosse um gol em final de campeonato. Arthur tentou esconder a frustração, mas sua voz traía a raiva. Helena, calma como sempre, apenas reposicionou sua máquina para a próxima rodada. A batalha nos céus estava se equilibrando, e o major começava a perceber que sua reputação estava em risco. O comandante ordenou uma simulação mais avançada. Defesa de território aéreo. Os dois teriam que proteger um ponto estratégico marcado no radar, atacando ao mesmo tempo. Arthur sabia que isso exigia cálculo e agressividade, sua especialidade. Helena, no entanto, via além. Estratégia, paciência e antecipação. O radar apitou, indicando que o território estava sob ameaça simulada. Arthur avançou ferozmente, disparando sem pensar em economia de munição. Helena ficou em posição, esperando o momento certo para agir. Quando o major abriu uma brecha, ela atacou com precisão cirúrgica. Sua tinta atingiu novamente a aeronave inimiga, garantindo pontos vitais na simulação. Os recrutas gritaram seu nome, e até veteranos se surpreendiam. Arthur socou o painel, furioso por ter sido superado por algo tão calculado. Helena permanecia impassível, mostrando que no campo de batalha, coragem era também inteligência. Arthur mudou de tática, tentando usar sua experiência para enganar a adversária. Ele fingiu um recuo, como se estivesse perdendo altitude. Muitos acreditaram que ele havia desistido da rodada. Helena, porém, não caiu na armadilha. Ela sabia que no campo de batalha a desistência era raridade. Ajustando seus controles, preparou-se para a emboscada que viria. De repente, Arthur surgiu do nada, disparando em um ataque surpresa. O público prendeu a respiração, acreditando que Helena não teria saída. Mas em um giro perfeito, ela escapou da linha de fogo e contra-atacou. A tinta explodiu contra o rotor traseiro de Arthur, marcando outro ponto. Os aplausos ecoaram como trovões no campo de treinamento. O major gritava de frustração, enquanto a capitã permanecia fria como o aço. Era a prova viva de que experiência sem equilíbrio podia se transformar em fraqueza. O duelo estava cada vez mais intenso, e o tempo da simulação se aproximava do fim. Arthur respirava pesado, o suor escorrendo pelo rosto, apesar do ar-condicionado da cabine. Helena mantinha-se estável, como se cada movimento fosse parte de um plano maior. O céu parecia tremer com o rugido das máquinas, uma verdadeira orquestra de guerra. O comandante observava atentamente, anotando cada detalhe. Os recrutas trocavam olhares de espanto, percebendo que estavam testemunhando algo histórico. Arthur tentou um último ataque desesperado, jogando sua aeronave contra a dela em manobra arriscada. Helena desviou no limite, e sua resposta foi fulminante. Mais uma marca vermelha pintou a fuselagem do helicóptero inimigo. O silêncio tomou conta da base, quebrado apenas pelo som das hélices. Arthur sabia que tinha sido derrotado naquela rodada.
E Helena sabia que ainda havia muito mais por vir. O comandante anunciou pelo rádio o resultado parcial. Helena liderava o confronto. Os soldados vibraram, muitos levantando os punhos em sinal de apoio. Arthur rangeu os dentes, sentindo sua autoridade escorrer por entre os dedos. Helena apenas respirou fundo, sem comemorar, ciente de que a verdadeira batalha ainda não havia terminado. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho, como se o próprio horizonte celebrasse o duelo. O major olhou para o reflexo de sua aeronave marcada pelas tintas e percebeu algo que nunca havia admitido. Ele estava sendo superado. Helena sabia que esse era apenas o início, mas já havia provado seu valor. A base inteira olhava para ela com novos olhos. O confronto definitivo estava apenas começando, e todos queriam ver até onde a capitã poderia chegar. Era mais do que uma simulação, era uma lição de honra. Se você está gostando dessa história, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas conheçam essas batalhas épicas de coragem e superação no campo de guerra. Helena e Arthur voltaram ao ar para a segunda fase da disputa, e a tensão na base era palpável. Os soldados se amontoavam para acompanhar o duelo como se estivessem diante de uma final de campeonato. O comandante deixou claro que agora não. Seria apenas simulação. Os cenários recriariam situações reais de combate. Arthur apertou os punhos, convencido de que ainda poderia virar o jogo. Helena, serena, fixava os olhos no horizonte como se já tivesse visto o resultado. Os motores rugiram e os helicópteros decolaram como predadores em busca de território. O vento forte soprava poeira pelo campo, reforçando o clima de guerra. O rádio ecoou com instruções, mas cada um só ouvia o bater do próprio coração. O campo de batalha aéreo estava montado e nada mais importava. A primeira missão da fase era resgatar tropas em território hostil, sob fogo inimigo simulado. Arthur partiu primeiro, avançando rápido como sempre. Helena manteve distância, estudando cada movimento. Quando o major foi interceptado pelas torres de defesa simuladas, gastou toda a sua munição de forma precipitada. Helena aproveitou, deslizando pelas brechas e resgatando os feridos com precisão. O placar disparou a favor dela, e os recrutas gritavam em êxtase. Arthur rosnava pelo rádio, acusando-a de covardia, mas no fundo sentia o peso da derrota. A calma dela era o que mais o irritava, pois era a arma que não sabia enfrentar. Helena não precisava responder. Sua performance falava por si. O próximo teste foi de combate direto em ambiente urbano simulado. Helicópteros sobrevoavam prédios cenográficos, exigindo reflexos rápidos. Arthur tentou intimidar Helena, avançando de forma agressiva. As lâminas das hélices cortavam o vento com violência, quase colidindo em certas manobras. Mas Helena não recuava. Usava o cenário como escudo, aparecendo e desaparecendo como um fantasma. Quando Arthur achou que a tinha encurralado, ela surgiu pelo flanco, marcando mais uma vez sua aeronave. O público vibrou como se assistisse a um gol de placa. Arthur socou o painel, cada vez mais cego pela raiva. O comandante observava atento, percebendo que estava diante de uma transformação histórica. Arthur, desesperado, decidiu usar manobras de risco extremo para recuperar pontos. Ele mergulhou em um voo rasante, raspando o solo e levantando poeira. Era um truque mortal, que já havia custado vidas em guerras reais. Os recrutas prenderam a respiração, acreditando que ele poderia se chocar a qualquer momento. Helena não caiu na provocação. Manteve sua rota paciente como sempre. De repente, Arthur perdeu o controle por um segundo e quase colidiu. Helena aproveitou para marcar outra vez, e a base explodiu em gritos. Arthur estava sendo destruído pela própria arrogância. A capitã, com sua disciplina, mostrava o que significava ser verdadeiramente um soldado.
O comandante anunciou pelo rádio que a próxima rodada seria noturna, aumentando o grau de dificuldade. O céu já estava escuro, iluminado apenas por estrelas e luzes artificiais da base. Arthur confiava em sua visão e instintos, acreditando que a escuridão lhe daria vantagem. Helena, no entanto, dominava os sensores e instrumentos como se fossem extensões de seus olhos. Quando o major avançou em ataque cego, ela já o esperava. Com precisão, marcou pontos sem nem precisar enxergar a aeronave inimiga. O público ficou em choque, sem entender como ela conseguira. Arthur rugiu em frustração, mas nada poderia apagar aquele feito. Helena sorria discretamente, consciente de que havia passado uma mensagem. Tecnologia com disciplina superava a arrogância com confiança vazia. Na rodada seguinte, simulava-se a evacuação de civis sob ataque. O tempo era curto e a pressão máxima. Arthur avançou como um furacão, tentando carregar todos de uma só vez. Mas a pressa resultou em erros. Perdeu pontos ao abandonar parte da missão. Helena, calculista, dividiu suas rotas e resgatou cada grupo no limite do cronômetro. O placar a favoreceu mais uma vez, arrancando aplausos da multidão. Arthur sentiu a base se voltar contra ele, algo impensável dias atrás. Sua reputação estava em pedaços diante dos recrutas que antes o veneravam. Helena, por sua vez, ganhava não só pontos, mas respeito. O contraste entre os dois não poderia ser mais claro. Disciplina contra ego. O major, cada vez mais irritado, decidiu quebrar as regras não escritas. Em vez de focar na missão, passou a mirar diretamente em Helena, tentando derrubá-la do ar. O comandante observava em silêncio, sem intervir, para testar até onde os dois iriam. Helena percebeu a intenção e recuou, mantendo a calma. Enquanto Arthur disparava sem parar, ela usava o ambiente como cobertura. A simulação se transformou em um verdadeiro duelo pessoal. O público via o cenário com os olhos arregalados, sabendo que aquilo estava além de treinamento. Arthur gritava insultos pelo rádio, mas Helena não se abalava. Sua resposta foi firme. Um ataque preciso que encerrou a rodada com vitória limpa. O silêncio na base foi pesado. Todos sabiam que o major estava sendo destruído não só como piloto, mas como líder. Quando o placar parcial foi anunciado, Helena estava à frente por larga vantagem. Os recrutas se entreolhavam, alguns balançando a cabeça em descrença. Arthur respirava com dificuldade, sentindo a derrota se aproximar. Helena mantinha-se firme, sem comemorar, pois sabia que ainda havia a fase final. O comandante, em voz grave, declarou que restavam apenas 2 missões para definir o campeão. O público se agitou, ciente de que o clímax estava próximo. Arthur fechou os olhos por um momento, buscando forças no orgulho ferido. Helena apenas ajustou seus controles, pronta para mais um teste. O céu parecia preparado para presenciar algo histórico. A penúltima missão era simular uma escolta de comboio em território inimigo. Arthur sabia que esta poderia ser sua última chance de virar o jogo. Ele se lançou à frente, tentando eliminar todas as ameaças com violência. Mas sua pressa o fez falhar em proteger o comboio em determinados pontos. Helena, paciente, posicionou-se na retaguarda e cobriu cada brecha deixada por ele. O resultado foi inevitável. Mais pontos para ela, mais falhas para ele. Os recrutas começaram a aplaudir antes mesmo da rodada terminar. Arthur estava desmoronando diante dos olhos de todos. Helena, porém, não baixava a guarda, sabendo que o último desafio seria o mais perigoso. O comandante anunciou a missão final. Combate aéreo direto, sem simulações extras, apenas eles dois. O campo inteiro ficou em silêncio absoluto, como se o ar tivesse congelado. Arthur ajeitou os controles, decidido a recuperar sua honra de qualquer maneira. Helena respirou fundo, consciente de que aquele seria o duelo que definiria tudo.
Os motores rugiram e os helicópteros cortaram o céu noturno como predadores. A multidão gritava em coro, chamando o nome dos dois. O comandante observava com olhar severo, como se aquele momento fosse maior do que qualquer treinamento. Arthur avançou com fúria, disparando sem parar. Helena desviava com manobras elegantes, esperando o instante certo para atacar. O céu se transformou em palco de um espetáculo que ninguém jamais esqueceria. Se você está acompanhando até aqui, já sabe que essa batalha está ficando cada vez mais intensa. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a parte final vai trazer o desfecho épico desse confronto histórico. O silêncio pesava sobre a base quando o duelo final começou. Arthur acelerou, avançando de forma agressiva, como se fosse um animal ferido. Helena manteve distância, calculando cada passo com precisão cirúrgica. Os helicópteros cortavam o céu, iluminados apenas por rastros de disparos simulados. Cada manobra arrancava gritos dos recrutas, que mal piscavam com medo de perder algum detalhe. Arthur gritava pelo rádio, tentando desestabilizá-la com provocações. Helena permanecia firme, sem responder, focada apenas no objetivo. A tensão era tão grande que alguns soldados tinham as mãos trêmulas. O comandante, sério, observava em silêncio, sabendo que esse duelo mudaria a história da base. O céu era palco de uma guerra que ia além do treinamento. Arthur decidiu arriscar, tudo em uma manobra suicida. Ele mergulhou em direção ao solo, tentando atrair Helena para um erro fatal. Os recrutas prenderam a respiração, acreditando que seria o fim da disputa, mas Helena manteve a calma, ajustou os controles e seguiu de forma impecável. No último segundo, Arthur quase perdeu o controle, levantando poeira e pedras. Helena aproveitou a brecha, surgindo pelo flanco e marcando pontos decisivos. O rugido da multidão ecoou pela base inteira. Arthur bateu com raiva no painel, frustrado pela inteligência dela. A capitã havia virado seu maior pesadelo, uma inimiga que não se abalava. O comandante anotava, confirmando o domínio dela sobre a situação. Aquela rodada havia deixado claro quem era a verdadeira líder. Na tentativa de recuperar a honra, Arthur decidiu aumentar ainda mais os riscos. Ele subiu em espiral, voando próximo ao limite do que o helicóptero aguentava. O motor roncava, como se fosse explodir a qualquer instante. Os recrutas gritavam em choque com a audácia. Helena, sem pressa, manteve a altitude controlada. Quando Arthur tentou mergulhar em um ataque rápido, o vento forte o desestabilizou. Helena aproveitou o momento exato para contra-atacar com precisão. Mais uma vez, a multidão vibrou como se fosse uma vitória em campo de batalha real. Arthur não conseguia acreditar que estava sendo derrotado diante de todos. Sua raiva transbordava, mas o público só enxergava a serenidade de Helena. A guerra de egos já tinha sido vencida. A cada rodada, a diferença entre os dois ficava mais evidente. Helena voava como se fosse uma extensão do helicóptero. Arthur, por outro lado, forçava cada manobra como se estivesse lutando contra a própria máquina. O placar já não era apenas números, era um reflexo da disciplina contra a arrogância. Os recrutas gritavam o nome de Helena, como se ela já fosse uma lenda viva. Arthur tentava abafar os gritos, mas sua fúria só piorava seus erros. O comandante permanecia impassível, observando a ascensão de uma nova era. Helena se mantinha calma, mas sabia que ainda precisava encerrar o duelo de forma incontestável. O céu aguardava o momento final, como se estivesse prestes a explodir. Penúltima rodada, Arthur se jogou em uma ofensiva desesperada. Ele disparava sem parar, tentando cercá-la de todos os lados. O barulho ecoava e a base inteira assistia atônita. Helena não cedeu à pressão. Desviava com manobras perfeitas, quase dançando no ar. Os recrutas gritavam a cada esquiva, como se estivessem vendo arte em movimento.
Arthur, em fúria, quase colidiu ao errar mais uma investida. Helena aproveitou a abertura e finalizou a rodada com mais uma vitória limpa. A diferença no placar já era irreversível. Arthur parecia um soldado derrotado, mesmo antes do fim. Helena, por outro lado, era a imagem viva do controle e da grandeza. O público sabia que o último capítulo estava prestes a acontecer. Chegou a rodada final. O rádio ficou em silêncio, apenas com a voz grave do comandante. Última chance, mostrem quem realmente merece os céus. Arthur respirava ofegante, como se carregasse o peso do mundo. Helena apenas fechou os olhos por um segundo, buscando foco absoluto. Os helicópteros avançaram com violência, cortando o ar noturno como lâminas afiadas. A multidão assistia sem piscar, sabendo que seria a cena final. Arthur lançou tudo o que restava, manobrando de forma insana. Helena respondia com elegância, desviando no último instante. Os dois estavam no limite, e qualquer erro seria fatal. O céu ardia com o espetáculo do confronto final. O clímax veio em uma fração de segundo. Arthur avançou em linha reta, tentando forçar uma colisão para decidir no caos. Helena calculou a trajetória com frieza, desviou no último instante e contra-atacou. O impacto da simulação marcou sua vitória incontestável. O silêncio tomou conta por alguns segundos, até que a base explodiu em aplausos e gritos. Os recrutas levantaram os braços, celebrando a capitã como heroína. Arthur desligou os motores cabisbaixo, engolindo a derrota. Helena pousou suavemente, como se fosse apenas mais um treino. O comandante se levantou e declarou em voz alta: "Hoje ela mostrou a todos quem realmente controla os céus." O mito havia nascido diante de todos. Arthur saiu da aeronave sem olhar para ninguém. Sua sombra parecia menor do que nunca. Os recrutas que antes o idolatravam agora corriam para cercar Helena. O respeito no olhar de cada soldado era maior do que qualquer medalha. Helena manteve-se humilde, agradecendo com um aceno discreto. O comandante se aproximou, pousando a mão em seu ombro. "Você não venceu apenas uma disputa, venceu uma era." As palavras ecoaram pela base como um decreto oficial. Arthur, ao fundo, compreendeu que seu tempo havia acabado. A partir daquele dia, ninguém mais duvidaria da força de uma mulher no campo de batalha. Na noite seguinte, a base inteira ainda comentava o duelo. Os recrutas repetiam cada detalhe como se fosse uma lenda já imortalizada. Helena caminhava pelos corredores, e todos abriam espaço em respeito. Até os veteranos mais céticos curvavam a cabeça diante dela. Arthur havia se trancado, evitando qualquer contato. Mas Helena não comemorava a queda dele. Comemorava a vitória da disciplina, da coragem e da justiça. O comandante enviou relatórios para as forças superiores, destacando seu desempenho. Ela estava prestes a ser convocada para missões ainda maiores. O mundo estava para conhecer não só a melhor piloto da base, mas a melhor piloto de toda a guerra. A história chegava ao fim, mas sua lenda estava apenas começando. Helena não era apenas uma vencedora, era um símbolo de coragem, disciplina e superação. Os céus, antes dominados pelo ego masculino, agora pertenciam a ela. Arthur se tornara apenas um capítulo esquecido da história militar, mas Helena se transformara em inspiração para futuras gerações. Sua vitória não foi apenas no campo de batalha, mas no coração de todos que assistiram. O comandante sabia que aquela história ecoaria por décadas, e os recrutas, quando se lembrassem daquela noite, diriam sempre: "Nós vimos a melhor piloto da guerra conquistar os céus." Assim nascia a lenda da Capitã Helena, Senhora Absoluta dos Céus. Se você gostou dessa história incrível, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho para
Não perder as próximas batalhas lendárias dos céus e do campo de guerra.